Olá, sejam todos bem-vindos àqueles que me escutam. E para fazer o roteiro desse vídeo, eu tive que reler a obra inteira de Hoseki no Kuni. E eu já tinha lido no começo de 2024 e visto o anime ao mesmo tempo, mas eu senti que não havia conseguido absorver muita coisa que a obra tinha para oferecer, por mais que o final já tivesse me conquistado. O mais curioso é que mesmo tendo conseguido absorver mais conteúdo na minha segunda leitura, eu sinto que tem muito mais para ser aprendido, principalmente sobre os conceitos budistas apresentados na obra. Inclusive, se você estiver lendo por métodos não legais, a Possum Scan ela sempre deixava uma explicação de alguns ensinamentos budistas e também de significados de kanjis que possam ter algum tipo de jogo de palavras. A história de Hoseki se trata de um futuro muito distante, onde a Terra foi destruída por meteoros, e seres vivos cristalinos, que se chamavam gemas, habitam o lugar, onde cada uma tem um papel fundamental para lutar contra os lunários, que são outros seres que atacam as gemas constantemente para destruir seus corpos e supostamente usá-los como decoração. A fosfofilita, ou então só Foz, é uma dessas gemas e também protagonista dessa história, sendo a personagem mais jovem do elenco inicial, tendo apenas 300 anos, sem talento e também uma das gemas mais frágeis do elenco, o que implica nela também não podendo ajudar na luta contra os lunários. Ela é instruída pelo seu sensei, o Kongo, que lidera essa sociedade de gemas a criar uma enciclopédia. Só que a Foz ela não gosta dessa tarefa, mas tenta fazer do mesmo jeito. Até que ela conhece a Cinábrio, que é uma gema que escolheu patrulhar a ilha durante a noite, por causa do veneno corrosivo feito de mercúrio que seu corpo cria e que poderia prejudicar as suas companheiras, o que a torna ela indesejável. Mas isso era praticamente uma tarefa em vão, porque os lunários eles nunca atacam durante o período noturno. E essa solidão misturado com esse sentimento de um trabalho inútil faz com que a Cinábrio seja infeliz. E a Foz ela decide encontrar um papel que ambas as gemas rejeitadas elas possam desfrutar. E de certa forma, a parte da superfície da obra é isso. Os esforços da Foz para ser útil e para proteger os seus companheiros. Na questão de character design, eu tive um problema bem chato nas minhas duas leituras, que foi diferenciar as gemas, mas talvez isso estivesse ligado também ao nome delas. São pedras preciosas, ora bolas, mas lembrar de cada uma é um tanto quanto difícil. Acho que o que colaborou para isso também foi que algumas apareciam bem menos, como a Neptúnia, o Esfeno e entre outros personagens. A arte do mangá é algo excepcional, é algo diferente e original de tudo que eu já vi de certa forma. E é claro, a autora ela evolui bastante os seus desenhos com o decorrer da obra. Algo a se citar é que a Haruko Ishikawa não faz tantos desenhos, entre aspas, complexos, mas quando ela faz, ela cria algo muito incrível. O ponto-chave da obra é com certeza a sua protagonista, a Foz, e o seu desenvolvimento é simplesmente incrível. A gema ela começa sua jornada como alguém que não sabe muito sobre o mundo, sequer ligando tanto para a existência dos lunários. É como uma criança ingênua que está procurando seu lugar no mundo, o que de certa forma implica na parte dela escrever uma enciclopédia. E depois que ela perde os seus braços e pernas e os substitui pelas pernas de ágata e os braços de liga de ouro e platina, ela começa a demonstrar uma lealdade ao seu sensei e finalmente ganha poder para entrar no campo de batalha e de certa forma ela alcançando seu objetivo de ser útil. Mas a qual custo? Quanto foi perdido para isso? Fazendo referência a Fullmetal Alchemist, qual foi a troca equivalente para ela conseguir esse poder? Em seguida, ela começa a crescer uma desconfiança em relação ao seu sensei, com ela se afastando dele e começando a perder totalmente o seu psicológico. E tal fato, ele só piora quando ela perde tanto o Antarcticity quanto o Ghost Quartz. E no caso do Antarcticity, até mesmo ela começa a alucinar sobre ele. A dor da perda misturado com a culpa, talvez? Uma das minhas coisas favoritas da obra foram as questões existencialistas presentes nela. Uma delas é a Foz buscando algum sentido na sua vida, procurando algo em que se encaixe, começando inicialmente com aquela ideia de criar a enciclopédia, tentando ajudar a Cinábrio e depois entrar no campo de batalha. Mas a minha favorita é sobre a perda de membros do corpo, que cada pedaço perdido significa a perda de grandes pedaços de memória. E isso é bem triste, pra falar a verdade, principalmente
principalmente para seres imortais como as gemas, mas eu irei elaborar isso melhor daqui a pouco. Outro ponto interessante, sendo esse relacionado à arte, é como a autora consegue transmitir muito bem os sentimentos das gemas, seja utilizando luz e sombra, expressões no rosto, mas a minha favorita seria o gore das pedras. O melhor exemplo que eu posso citar é aquela cena em que a Foz ela se despedaça no capítulo 39, uma clara metáfora para um colapso mental da gema, e também mostra que a liga que a Foz usa não reage bem a sentimentos muito fortes. Dá pra ver isso também quando ela deixa a liga toda no chão, esparramada ali, ela se move quase se arrastando. Outro bom exemplo, saindo um pouco da Foz, é quando as outras gemas simplesmente se racham por conta desses sentimentos fortes, como foi no caso da médica de pernas sexys, a Rútulo. Após descobrir que a Padparatia, seja lá como se pronuncia isso, ela havia sido levada para a lua. Algo que todo mundo leu e já deve estar até mesmo enjoado de ouvir é sobre aquele conto do navio de Teseu. Para quem não sabe, esse é um paradoxo filosófico e que um homem que derrotou o Minotauro, o Teseu, no labirinto de Creta, fez uma viagem de Creta até Atenas na sua volta, e durante todo esse percurso ele vai substituindo cada peça do seu barco conforme ele se desgasta, até que todas elas tenham sido trocadas. E o paradoxo é, o navio que chegou em Atenas é o mesmo navio que saiu de Creta? A Foz desde o início já estava perdendo parte da sua identidade com a perda de seus membros inferiores e superiores, com as memórias sendo tiradas, e é como a Rútulo mesmo falou, isso é realmente a fosfofilita? A Foz ela foi remendada tantas vezes e teve suas, entre aspas, peças substituídas por outras diversas vezes, ágata, ouro com platina, lápis lazuli, pérola sintética, e ele continua sendo o mesmo depois de tudo isso? De certa forma, dá pra se dizer que não, já que a personalidade da Foz original muda gradualmente com o passar do tempo, deixando de ser aquela pessoa alegre e energética. E isso fica bem evidente depois que o Antardicite é levado dali e após ganha os seus novos braços. Olá, eu sou o narrador do futuro e eu vim aqui só para complementar o meu comentário. Se você quiser olhar por um lado um pouco mais filosófico, dá pra se citar aquela frase de Heráclito de Éfeso: ninguém se banha duas vezes no mesmo rio, uma vez que o rio já não é o mesmo, muito menos o homem que ali se banhou, uma vez que o meu eu de ontem também não é o mesmo do meu eu de hoje. As coisas mudam no fim das contas. Por outro lado, dá pra se dizer que sim também, é a mesma pessoa, já que tem uns pedaços de fosfofilita ali ainda. Mesmo não tendo suas partes originais de fosfofilita, quando um novo mineral é colocado ali, ela passa a ser parte da identidade da Foz. No fim das contas, é tudo uma questão de percepção de quem observa. Usando o tópico anterior de gancho, Hoseki no Kuni me traz uma sensação única que nenhum mangá conseguiu a partir de certo ponto, sendo esse ponto uma sensação de terror, que é quando a Foz ela perde a sua cabeça e é substituída pela da Lápis, a lápis lazuli. E é um tipo de coisa muito bizarra. O rosto é algo que mostra quem nós somos, e você perder algo tão importante como isso é tão macabro, principalmente nesse contexto da obra. E quem deve ter sofrido mesmo com isso foi o Cain Gorm, que ela e o Ghost Quartz, elas tinham aquela ligação com a lápis lazuli. Com tudo isso dito, o desenvolvimento do personagem da obra é incrível, seja na protagonista ou então nas personagens secundárias, usando de destaque a Ametista 84, que virou praticamente uma psicóloga, o Cain Gorm com aquele romance meloso com o Aquimeia, que marca finalmente um novo capítulo entre os lunários e as gemas. Até mesmo o Bort teve um ótimo desenvolvimento, já que ela viu que criar águas vivas é muito mais interessante do que ficar lutando. Agora vamos falar sobre o final da obra. Que destino cruel a Foz tomou. Sabemos que ela estava meio pá das ideias, totalmente enlouquecida, mas ser abandonada na Terra, sozinho, daquele jeito, isso foi um destino de muita crueldade. E isso só piorou quando ela rezou para os lunários. E não só isso, depois que as gemas foram todas levadas para a Lua e restauradas lá, todo mundo ali começou a viver às custas do mundo que a Foz criou. Enquanto isso, ela estava lá na Terra em um sofrimento praticamente eterno. Ao menos a Euclásio, ela tentou ser um mediador
amor entre a Foz e o Congo e não atacou naquela cena em que ela desce para a terra para tentar convencer o Congo a rezar. Outro ponto que é muito triste de se ver e de certa forma me irrita é o que aconteceu com a relação da Foz com a Cinabrio. Enquanto a vida dela melhorou, a de Foz se tornou um inferno. O que me deixa irritado é que ela nunca ofereceu nada para apoiar a Foz, mas ainda assim ela tentou se apegar à esperança de que ele manteria a sua promessa, que foi feita lá no começo do mangá e o salvaria. E mesmo quando a promessa foi cumprida, ela não fez nada pela Foz, e sequer se incomodou com isso. E muito pelo contrário, ela só estava sentindo algo por não estar se preocupando com a Foz, mesmo sabendo que deveria. Uma parte irônica do capítulo 92 é quando a Foz e a Cinabrio estão lutando, e sobre como os comentários da Foz, elas se voltam totalmente contra ela. Eles estão te usando, sabia? Pra me tirar do caminho deles. Eu sei. Nenhum deles são realmente nossos amigos. Poderiam ser. Você é apenas constrangedor. Eles têm pena de você. Eu sei. No fim das contas, quem estava sendo usado era a própria Foz, desde o nascimento, e no final, quem não tinha amigos era a Foz, que foi abandonado por todos aqueles que ela conhecia e considerava ter uma amizade. Para concluir o pensamento, a Cinabrio era a única gema que pelo menos deveria gostar da Foz e tratar bem dela, por conta de tudo que foi feito por ela. Eu sei que a Foz adquiriu uma enorme maturidade, ou então uma certa iluminação, entre aspas, após todos os eventos nesse ponto da história, mas vamos ser sinceros, se eu fosse a Foz, eu ia mandar todo mundo tomar no centro do olho do por conta de toda a sacanagem de largar ela ali sozinha no mundo. Ou seja, se eu estivesse no lugar da Foz, eu não iria rezar coisa alguma. O sol ia engolir tudo e iam ficar ali regenerando. E mesmo eu queimando, eu estaria ali dando risada de todos eles. Porém, entretanto, em suma, todavia, a Foz Fofilita ela se tornou alguém muito melhor do que qualquer um de nós se tornará um dia. E o ato dela rezar para todos os lunários só demonstra o quão incrível ela se tornou. Ela até mesmo nota que isso tudo aconteceu por conta de uma busca de uma espécie de aprovação, em busca de ser amada, algo que ela sempre teve por parte do seu sensei. E a minha parte favorita do final da obra foi aquela sequência de painéis da Foz queimando e mostrando suas camadas. Aquilo carrega algo tão pesado, só que ao mesmo tempo é tão aliviador. Eu não sei muito bem explicar. De qualquer forma, o pedaço de fosfofilita pura que foi pega por Pitapatia, o irmão de Congo, agora pode ter um novo começo em um novo lugar. Um lugar com muitos amigos e também onde a dureza não importa mais. Aquele restante de Foz que ficou na Terra e queimada pelo Sol se tornou poeira de um cometa voando pelo universo. E aquele Foz mais puro um dia pode encontrar o lindo cometa enquanto olha para o céu. A mudança traz o sofrimento e é algo inevitável. Mas não tenha medo da mudança. Ela não vai doer mais que qualquer outra coisa na sua vida. Não tenha medo de ser alguém diferente do que você é. Seres humanos são maleáveis e feitos para mudar. E eu acho que Hoseki no Kuni é sobre isso, afinal. É sobre mudanças.